Eu já vou começar esse vídeo dizendo que tudo é possível quando a gente está falando sobre construção e reforma. Oi pessoal, tudo bem? Gente, eu vim aqui hoje falar com vocês e perguntar se vocês já sentiram esse medo de vou reformar, vou construir, não vou ter dinheiro para finalizar. Ou então, vou aos pouquinhos e daí, de repente, eu consegui fazer a obra inteira. Depois desse sentimento, esses pensamentos, muita gente ainda pensa, não vou contratar nenhum profissional porque isso vai encarecer muito a minha obra. Eu estava lendo uma pesquisa que diz que a maior parte das pessoas que contratam um projeto para, antes de começar a reformar ou construir, acabam economizando 30% no final da obra. Por que eu estou falando sobre isso? Muita gente quer fazer uma obra econômica, uma reforma, uma construção, e não sabe nem por onde começar. Ou então fica com medo do que pode ser no final. Gente, isso não existe. Os preços podem variar durante a obra, pode acrescer ou até diminuir. Mas a gente, quando tem um projeto bem pensado, a gente não vai sofrer disso. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte, já compartilha esse vídeo com alguém que a gente vai falar e dar dicas muito importantes para a construção aqui, tá bom? Vou falar sobre nossos clientes. Esses daí, ó, dessa chácara enorme. Eu vou mostrar o terreno aí para vocês. Gente, olha o tamanho desse terreno. É um terreno enorme, é um terreno de 1.800 metros quadrados. Ele não fica longe da cidade, por mais que seja uma chácara, é uma chácara urbana. Essas árvores aqui a gente vai relocar. Gente, é sério, acho que eu nunca vi uma jabuticaba tão grande. Deixa eu ver se consigo achar uma aqui pra vocês, pra filmar. As maiores a gente já comeu. A gente veio trabalhar e veio tomar um cafezinho. Olha o tamanho dessa jabuticaba, gente. É enorme, elas são enormes. Ali o pé tá carregado de jabuticaba, então a gente queria manter alguns desses pés, tá? Então a gente vai relocar eles lá pra trás. Não é todo o terreno, aquela parte lá é uma outra chácara, mas a gente tem quase 1.000 metros quadrados aqui de chácara, tá? De terreno. Então a casa vai ficar mais ou menos locada aqui. A gente está fazendo um estudo de sol e a gente acha que a piscina aqui vai ficar incrível. A gente vai manter um pouco dessa vegetação natural aqui, nativa mesmo, para a casa, né? Então assim, perto da área de lazer, assim, a gente vai ter um super gramadão aqui. Vai ficar bem gostoso. E a casa, vai ocupar aquele espaço ali, tá? Provavelmente. Esses clientes compraram esse terreno há muito tempo. Eles moram na cidade, mas eles queriam se afastar um pouco da correria aqui, do centro, dos carros, dos barulhos. Eles queriam viver uma vida um pouquinho mais tranquila, pelo menos enquanto eles estivessem em casa. Eles não podem se afastar muito, mas porque eles têm trabalho, mas eles queriam ter uma vida um pouco mais pacata, pelo menos no final de semana, para receber amigos, para receber familiares e para curtir mesmo. Esse terreno, ele é incrível. Vocês conseguem ver que ele praticamente não tem queda. É um terreno reto, super fácil para construir. Entra o nosso projeto. Gente, a ideia era construir uma casa linda, maravilhosa, economizando, que tivesse tudo que eles precisavam, que não ocupasse todo o terreno e ainda tivesse algumas coisas peculiares que a gente vai falar para vocês. Então, com um orçamento pequeno, os clientes ajudaram a gente de que forma? Então, primeira dica para economizar. Eles já tinham algumas coisas para casa. Por exemplo, alguns fechamentos em vidro que ele tinha comprado há um tempo atrás num shopping, que é uma loja de shopping que estava fechando. Então, a ideia era que nós pudéssemos utilizar esses fechamentos. Eles tinham também janelas em madeira para que a gente pudesse usar. Então, a partir desse briefing, a gente começou a pensar. A primeira coisa que acontece aqui no escritório é a gente desenvolver uma planta que seja bem funcional e que vá atender às necessidades do cliente. Tanto as necessidades ali de espaço, quanto também toda aquela ideia, aquele pensamento de ventilação, iluminação natural, posicionamento ali no terreno. E tudo isso a gente já desenvolve a partir da planta. A planta da casa ficou super interessante.
Então a gente tinha um espaço gourmet que era integrado com a cozinha para que a gente pudesse ter um cômodo a menos. A área de cobertura ali ia acabar ficando menor. A gente teria então naquela sala com cozinha um pé direito super alto, bem legal, que ia garantir bastante ventilação. Então a casa ia sempre estar bem fresquinha, sem até necessidade do uso de ar-condicionado ali naquela parte. A gente tinha muita abertura de vidro, então a iluminação também estava garantida. A praticidade ali para a gente abrir as portas de vidro e tá tudo integrado ali, a área gourmet com a área de lazer, ia ser perfeita. Passar. Um outro pedido dos clientes era que a gente pudesse trabalhar com um teto tipo catedral, sabe? Aquela ideia mesmo de junção de duas águas, ou então que a gente tivesse pelo menos um lado que fosse um pouquinho maior. E na fachada isso ficou incrível. O desafio começou então a partir de agora, na hora da construção. O Jean começou a buscar métodos construtivos que fossem fazer com que a obra andasse bem mais rápido e fosse muito mais prático de se construir. Além da gente ter as opções, várias opções, para que a gente pudesse economizar o dinheiro, né? Para que a gente pudesse realmente, com o orçamento que eles tinham, fazer uma casa daquele tamanho, naquele porte, com aquela beleza que ficou. Então vocês vão dar uma olhada aí na imagem, o que a gente tem? A gente tem uma casa com tijolinhos. Esses tijolinhos, eles não estão ali simplesmente para ficar bonito, dar um charme. Esses tijolinhos, eles são tijolinhos que vão ser não só fechamento, e sim a estrutura da casa. Aí a gente fez o uso de tijolinhos ecológicos. Acho que ele pode vir de várias formas, ser feito em vários lugares. A ideia é que a gente possa trabalhar com barro mesmo e os agregados que vão fazer com que a gente tenha uma certa resistência, uma super resistência ali do material. E um dos pontos é que não existe queima. Então ele seca ali mesmo, ao vento, ao sol, e daí ele vira um material super firme que a gente pode utilizar para fazer a estrutura. A partir daí, só o fato da gente não ter mais aquela caixaria, gastar com caixaria e a quantidade de concreto que a gente ia usar antes, isso já faz super diferença na hora da construção. Além de todas essas vantagens, tem mais coisa ainda. O tijolinho não precisa de reboco. Gente, é muito incrível, é muito lindo aquela ideia de tijolinho. E a gente fez a casa toda pensando dessa forma, que fosse uma casa que desse uma ideia de moderna e ao mesmo tempo tivesse aquele natureza, a ideia de casa de chácara. Então vamos lá. Já é mais barato, economizei material, economizei ferro. Eu tenho uma casa que as paredes são autoportantes, as paredes são estruturais. Não preciso fazer reboco e ainda não preciso pintar. Então a manutenção do tijolinho vai ser bem a longo prazo, né? Porque ali a gente passa um hidrofugante e ele não vai manchar, não vai ficar sujo. E com o tempo a única coisa é a gente repassar o hidrofugante para que o tijolinho fique sempre lindo e preservado. Uma outra coisa que ajuda muito na economia e aí a longo prazo é energia solar. Então a gente sempre propõe e já pensa também nas caídas do telhado para que você tenha a maior eficiência para energia solar também. O reuso da água, então a captação de água de chuva, vocês vão ver nessa imagem aí que a gente tem uma piscina linda. E a piscina, vocês veem, tem dois patinhos? A ideia, cisne eu acho, né? A ideia dos clientes era que eles pudessem ter uma piscina assim, para dividir com esses dois patinhos, esses dois gansos que eles teriam lá também. No fundo, a gente não chegou a casa até o fundo porque os clientes queriam uma horta. Então a gente fez uma horta separada da casa que vai dar uma ideia de pomar lá atrás, de tão grande que é esse terreno, e vai ficar lindo e super fácil o acesso também. Lá a situação da casa é o seguinte, a gente já tem um terreno construído na parte de trás. Então como a gente afastou a casa ali daquela parte, né, do muro dos fundos e fizemos essa horta lá, nós propusemos uma vegetação mais alta também para bloquear a vista de quem estivesse lá na outra casa para dentro da suíte. A suíte nós fizemos ela com total abertura ali para a parte do lazer, para a piscina e para que eles pudessem ter uma vista linda daquele pomar. Gente, vocês viram que dá para economizar muito.
A ideia é sempre essa, a gente sempre tenta fazer o sonho do cliente caber no bolso do cliente também. E isso é resolvido ali, na hora do projeto, entendeu? Então, meu amigo, minha amiga, você, todo mundo que está vendo o vídeo aqui, a ideia de você contratar um projeto é exatamente que você não comece no escuro, que você não comece a ter ideias ao longo do projeto, e sim que você já saiba ali quais são as formas que vai fazer que você economize e que você consiga realizar esse sonho que todo mundo tem, que é ter uma casa linda, aconchegante e que caiba no nosso bolso. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para toda vez que a gente postar um vídeo novo, você possa ser avisado. Tô gravando vídeo no escritório e daí a gente tem som de rua. Segue a gente também lá no Instagram, a gente sempre posta coisas novas. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui, compartilha esse vídeo. Um beijo, tchau, tchau.